No coração do vazio, onde nem o tempo ousava respirar, pairava uma árvore colossal, viva, eterna e misteriosa. Seus galhos tocavam o céu, suas raízes mergulhavam nos abismos, e entre elas, 9 mundos pulsavam como corações presos ao mesmo corpo. Era Yggdrasil, a árvore do mundo, e sob sua sombra nasceram deuses, monstros e destinos. Mas como esses mundos surgiram? E o que os liga num equilíbrio tão frágil que um único suspiro dos deuses pode quebrar? Hoje, você vai atravessar cada um deles. Do fogo ao gelo, da vida à morte, da criação à ruína. Prepare-se, porque estamos prestes a viajar pelos 9 mundos da mitologia nórdica. Antes de tudo, havia o nada. Um abismo silencioso e infinito chamado Ginnungagap. De um lado, o reino do gelo, Niflheim, envolto em névoa e escuridão. Do outro, o reino das chamas, Muspelheim, onde o fogo queimava com a fúria de 1000 sóis. E quando o frio e o calor se tocaram, o impossível aconteceu. Do vapor nasceu Ymir, o primeiro dos gigantes, o ancestral do caos. De seu suor brotaram criaturas grotescas. E do gelo derretido, uma vaca colossal chamada Audumla, cujo leite alimentou Ymir, enquanto ela lambia o gelo, revelando um novo ser, Buri, o primeiro dos deuses. De sua linhagem nasceram Odin, Vili e Vé, os que moldariam o destino. Eles olharam para Ymir e viram o caos, e entenderam que para criar era preciso destruir. Com força divina mataram o gigante. E de seu corpo criaram o mundo, do sangue os mares, dos ossos as montanhas, do crânio o céu e das sobrancelhas. Midgard, o lar dos homens. Assim nasceu o equilíbrio. O frio e o fogo deram origem à vida e à morte. No topo de Yggdrasil erguia-se Asgard, o lar dos Aesir, os deuses guerreiros. Ali os salões brilhavam como ouro. E no trono mais alto, sentado entre relâmpagos e ventos, estava Odin, o pai de todos. Ao seu lado, Frigg, senhora das visões. E nas grandes festas, o som dos martelos ecoava, o trovão de Thor, o protetor dos homens. Asgard não era apenas um reino, era um ideal. A força, a sabedoria e o destino se encontravam ali. E quando os heróis morriam em batalha, eram levados pelas valquírias ao salão de Valhalla, onde aguardavam o fim do mundo, o Ragnarök. Mas mesmo entre deuses, a paz é frágil, porque todo o céu precisa de uma ponte para o mundo abaixo. Ligando Asgard à terra dos homens, havia um arco multicolorido, a ponte Bifrost. Feita de fogo, ar e água, ela brilhava como o próprio arco-íris. Guardada por Heimdall, o deus de olhos que tudo viam e ouvidos que tudo ouviam, a ponte era o limite entre o divino e o mortal. Diziam que quando o Ragnarök chegasse, Bifrost queimaria em chamas, e os 9 mundos cairiam juntos, como galhos de uma árvore em chamas. Entre o céu e o abismo, cercado por oceanos e monstros, estava Midgard, o lar da humanidade. Criado do corpo do gigante Ymir, era protegido por muros invisíveis e pelas bênçãos dos deuses. Ali, Odin soprou vida em 2 troncos de madeira, dando origem a Ask e Embla, os primeiros humanos. Eles herdaram o dom da consciência, mas também o fardo do medo, pois além das fronteiras de Midgard, o caos ainda vivia. Ao redor, criaturas antigas vagavam. E o rugido distante da serpente Jormungandr, filha de Loki, lembrava aos homens que o equilíbrio entre ordem e destruição sempre foi apenas uma ilusão. Nem todos os deuses eram guerreiros. Em Vanaheim, os Vanir reinavam sobre colheitas, magia e prosperidade. Entre eles, Njord, senhor dos ventos e dos mares. Freyja, a deusa da beleza e do feitiço. E Freyr, o portador da paz e da abundância. Mas o destino une até os opostos. E quando os Aesir e os Vanir entraram em guerra, o céu se incendiou.
Foi uma batalha entre a força e a sabedoria, entre o aço e o feitiço. E quando a destruição se tornou insustentável, Odin ofereceu a paz. Em troca, os deuses trocaram reféns, e dos Vanir vieram os segredos da magia, aqueles que até Odin aprenderia com Freyja. Acima de Midgard, onde o ar é claro e as estrelas dançam, há Alfheim, o lar dos elfos da luz. Seres belos e antigos, guardiões dos mistérios da natureza. Eles inspiravam poetas e guerreiros, e suas melodias eram ditas capazes de curar feridas e acalmar o coração dos deuses. O rei de Alfheim era Freyr, o mesmo deus da fertilidade, um símbolo de que a beleza e a força podem habitar o mesmo espírito, mas para cada luz há uma sombra. Nas profundezas da terra, onde o sol jamais chega, ficavam Nidavellir e Svartalfheim, o reino dos anões e dos elfos negros. Ali, o fogo das forjas nunca se apaga. Martelos ecoam, e do metal nascem milagres. Foram eles que criaram Mjolnir, o martelo de Thor, Gungnir, a lança de Odin, e o anel dourado Draupnir, que se multiplica infinitamente. Mas seus dons não vinham sem preço. Cada obra-prima forjada nas sombras trazia um pouco da escuridão consigo, porque até o ouro, quando brilha demais, cega quem o segura. Além das montanhas congeladas, estendia-se Jotunheim, a terra dos Jotnar, os gigantes, inimigos eternos dos deuses, mas também parte essencial do equilíbrio. Dali vieram muitos desafios de Odin e Thor. Foi em Jotunheim que o trovão rugiu mais alto e que o orgulho dos deuses foi testado contra a força da natureza selvagem. Os gigantes representavam o caos primordial, aquele que Odin tentou dominar, mas que nunca pôde realmente destruir, pois o caos não morre. Ele apenas espera o momento certo para retornar. Nas raízes mais profundas de Yggdrasil, há um lugar onde o tempo não corre, um deserto de neblina e frio chamado Niflheim. Ali jorra a fonte Hvergelmir, de onde nascem rios que alimentam todos os mundos. É o reino da memória congelada, onde até o fogo de Muspelheim hesita em brilhar. Dizem que quando o gelo encontra o fogo, Yggdrasil estremece e um novo ciclo se inicia. Abaixo de Niflheim, nas sombras eternas, ergue-se Helheim, o domínio dos mortos. Lá reina Hel, filha de Loki, metade viva, metade cadáver. Ela governa os que morreram sem glória, sem espada, sem canção. O caminho até lá é longo e frio. Atravessa pontes cobertas de gelo e rios de esquecimento. Os mortos não gritam, não choram. Apenas caminham em silêncio, aguardando o dia em que Hel abrirá seus portões e deixará seu exército marchar no Ragnarök. Todos os mundos estão presos a ela, a árvore eterna. Yggdrasil, a ponte entre os céus e o abismo. Em suas raízes, serpentes devoram sua madeira. Em seus galhos, uma águia vigia os céus. E entre eles, o esquilo Ratatosk corre, levando insultos de um lado a outro, como o próprio símbolo do conflito entre mundos. A seiva de Yggdrasil é o sangue da criação, e cada vez que um deus morre, uma folha cai, mas o tronco continua de pé, porque enquanto a árvore existir, o ciclo da vida e da morte jamais será quebrado. Mas até Yggdrasil tem limites, e quando o fim dos tempos chegar, as raízes tremerão, os ramos arderão, e os 9 mundos ruirão juntos em chamas e gelo. De Muspelheim virá Surtr, o gigante de fogo, erguendo sua espada flamejante. De Helheim, os mortos marcharão sob o comando de Loki, e de Asgard, Odin montará Sleipnir pela última vez. O Ragnarök destruirá tudo, mas das cinzas nascerá o novo, pois o fim é apenas o outro lado da criação, e Yggdrasil sempre renasce. Se você gostou dessa jornada, deixe o seu like, inscreva-se no canal e continue conosco, porque há muitas outras lendas esperando por você. E o próximo sussurro já está no ar.
Até o próximo sussurro da história.